Satanás, na sua rebelião, ele conseguiu ganhar essa terça parte dos anjos, e você sabe que esses anjos são principados e potestades, que são as autoridades. Os anjos caídos que seguiram a Satanás são organizados em um sistema de hierarquia, muito bem organizado. Não pense que o reino de Satanás é desorganizado, não, é muito bem organizado. Tem os grandes generais, tem os tenentes e assim por diante, tem uma hierarquia. Eles são principados, potestades, eles são bem organizados, obedecem à ordem de Satanás, não é isso? Então, essas são as forças espirituais do mal, são os dominadores desse mundo tenebroso, trevoso, de trevas. E, pasmem, eles têm os soldados. Nunca falamos sobre isso, claramente, mas eu quero dizer para vocês, quando em Ezequiel 28 fala das nações, e ele negociava por toda a terra, mas naquele tempo, na terra, Adão ainda não tinha sido criado. Então era uma raça pré-adâmica, uma raça antes de eu criar Adão. Ali já havia as nações, já havia criaturas, certo? Eu não ouso adivinhar exatamente como são, mas são seres que possuem espírito, né? Mas que seguiram a Satanás aqui na terra, também nessa rebelião. E por causa dessa rebelião, que Deus julgou toda a terra com a água, o dilúvio do tempo de Noé não foi a primeira vez. O primeiro dilúvio foi na destruição da raça pré-adâmica que seguiu a Satanás. Por isso que no capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E no versículo 2 já diz, a terra, porém, se tornou sem forma e vazia, e havia trevas em toda a face do abismo, né? E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então a terra naquele tempo estava coberta de águas. Por quê? Deus exterminou essa raça adâmica, essa raça pré-adâmica, né? Exterminou. E essas criaturas são criaturas que possuem espírito. E essas criaturas, com seus corpos mortos pelo dilúvio de então, da primeira época, eles se tornaram espíritos sem corpos. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. O espírito imundo é o espírito desses da raça pré-adâmica que foi julgada por Deus naquela época. Eles estão sem corpos, eles procuram corpos para tomar posse, tá? Quando o espírito imundo sai do homem, alguém expulsa esse demônio, sai do homem, anda por lugares áridos, procura repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí, eu vou tomar posse de novo naquele corpo. E tendo voltado, a encontra vazia. Se você logo não enche com o Senhor, enche com Deus, não é isso? A mente continua vazia, seu coração continua vazio, pronto, ele toma posse de novo, né? E varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo ainda outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Portanto, aqui mostra um outro ser espiritual, que não são os anjos caídos, mas são chamados os demônios. Posso ver isso em Mateus também 8, capítulo 8. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então, 2 que eram possuídos de demônio. E eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viesse aqui atormentar-nos antes do tempo, porque eles sabem que eles vão ser
julgados ainda no final dos tempos. Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos, então os demônios lhe rogavam, se nos expeles, sabiam que o Senhor ia expulsar, né? Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos, e ide, ordenou-lhe Jesus, e eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Isso quer dizer o quê? Já quando os demônios não têm corpos para tomar posse, corpos humanos para tomar posse, o seu lugar de habitação é no fundo do mar, no abismo, tá? Então esse é o lugar de habitação deles. Portanto, queridos jovens, você então agora está começando a entender que Satanás é o rei dessas forças espirituais do mal. Os anjos caídos são os principados de potestades, são os que mantêm os patentes, né, as patentes altas, né? E eles possuem os soldadinhos. E mesmo os soldados, os demônios aqui na terra, que atuam aqui na terra, também são hierarquizados. Eles têm um sistema de organização muito forte. Eles são todos, uns obedecem aos outros, tem chefe, chefe de chefe, chefe de chefe, chefe de chefe. Então, aqui, Satanás tem um reino todo organizado. Mas, graças ao Senhor, nós somos do reino de Deus. Nós vamos fazer parte do exército de Cristo que Ele está chamando, convocando. Você quer estar sujeito a essas forças do mal, mesmo com as suas sutilezas que hoje nós expomos, ou você prefere, vendo isso tudo, eu quero fazer parte dos exércitos dos jovens santos? Muito bem.